Glória a Deus. Pega a tua Bíblia comigo. Abra no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 3. Quem for encontrando, fique de pé, por favor. Deus te abençoe muito a sua casa. Mais uma terça-feira que você veio. Dá um glória a Deus aí, gente. Que bom que você veio. Que bom sair de casa, mesmo com o mau tempo e com a correria de um início de semana, né? Corrido para todo mundo. Mas quem sabe o que quer, não se acomoda. Amém? Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 27. Quem encontrou, diga aleluia. Que diz assim o texto: Então o rei ordenou silêncio e deu seu veredito: Não mateis esta criança. Dai à primeira mulher a criança viva, porque ela é a mãe verdadeira. Diga comigo: a criança vai viver. Não, com voz de profeta, com voz ousada e cheia de fé e esperança. Diga comigo mais uma vez: a criança vai viver. Aleluia. Santo Deus, querido Pai, essa é a tua palavra, não minha. É o Senhor quem fala, não sou eu. Nesta noite nós já glorificamos ao teu nome pela tua presença em meio aos louvores, ó Pai, nos sacrifícios do seu povo, ó Deus, nos ensinamentos que só o Senhor tem para dar. Estamos aqui mais uma vez neste culto para ouvir a tua palavra, a tua direção essa que nos dá o rumo, meu Deus, direção essa, Pai, que nos norteia, Senhor. Ó Deus, dá o norte, Pai, para aquilo que é só a tua vontade, porque é isso que nós queremos, somente a tua vontade, Deus. Abra os nossos ouvidos para te ouvir e para entender a tua vontade, o teu querer, sabendo que esta vida nos ensina, sabendo, ó Pai, ó Deus, que estamos aqui, ó Pai, para aprender contigo, e é isso que nós viemos aqui te pedir nesta noite mais uma vez. Nos ensina, Senhor, fala, meu Deus, levanta o caído, o cansado, o oprimido. Levanta, meu Deus, para guardar o que é dele. Levanta, Senhor, para proteger o que é dele. Nós declaramos que nenhum desânimo vai continuar neste coração e nesta mente. Nós declaramos como voz profética neste lugar que nenhuma apostasia, ó Deus, nenhuma frieza espiritual, meu Deus, vai permanecer nesta vida, neste ministério, nesta casa. Ó Deus, tudo, exatamente tudo é para nosso ensino, e enquanto estivermos aqui nesta terra, estamos aprendendo, glorificando, exaltando, aprendendo de novo, glorificando, exaltando, adorando e aprendendo de novo, até a glória a Deus. Estamos aqui para te ouvir e entender, meu Pai, aquilo que o Senhor deseja ensinar. Por isso, mais uma vez pedimos, nos ensina, ó Deus, tira-nos, Deus, do lugar do comodismo, meu Pai, de tudo aquilo que é cômodo, Senhor, e faça, ó Deus, a tua igreja entender a tua palavra. Que seja assim, em nome de Jesus. A igreja que crê, glorifique, exalte, aplaudindo mais uma vez ao Senhor e se assentando. Aleluia. O contexto da palavra: Salomão assume um reino. Salomão está como rei já neste capítulo em que nós lemos. E Salomão, ele assume um reino que está crescendo. Salomão, nessa altura, assume esse reinado que já houve um crescimento a partir do pai dele. A partir de Davi, já houve uma expansão em números. Já houve uma expansão em até mesmo maturidade do povo. Houveram muitas conquistas. O povo já não está mais no número que tinha e nem na condição de fé que estava. Porque a partir de Davi, já houve um crescimento. Salomão, ele vai começar o reino
em expansão já. Ele olha para isso que é dado a ele com muita responsabilidade. Ele olha para isso com muita paixão e amor no coração, sabendo que ele não poderia fazer menos do que o pai fez. Sabendo que ele não poderia entregar menos do que o pai entregou. Quando Salomão começa esse reinado, ele entende o tamanho, a proporção disso. O que ele tinha recebido em mãos, ele sabe que não é pequeno, é grande. Ele sabe o suor, ele sabe as renúncias do pai, ele conhece a trajetória, a história. E quando algo tem história, há no coração de Salomão um desejo de preservar aquilo que ele já viu acontecer. Salomão, ele assume um reino em expansão desde o seu pai Davi, é uma responsabilidade imensa. E aí a gente vai ver no início dessa história do reinado de Salomão, que ele vai sacrificar, diga comigo, sacrificar. Ele entende que não dá para começar sem oferecer sacrifícios. Ele entende que não dá para começar sem fazer o que é parte dele fazer. Então o que Salomão vai fazer é sacrificar. E quando Salomão sacrifica, me chama a atenção que o texto vai dizer que ele pega 1000 bois, diga comigo, 1000 bois. Mas quando a gente abre o texto em Levítico, onde está falando sobre sacrifícios e holocaustos, a gente entende que pela lei, um sacrifício por pessoa já era o suficiente para ser aceitável ao Senhor. Mas Salomão, quando ele começa esse reinado, ele não oferece um boi, ele vai oferecer 1000 bois. Ele faz 1000 vezes mais do que alguém poderia fazer. E eu digo mais, quando a gente vai lembrar sobre os sacrifícios de Davi, a gente também lembra que Davi certa vez sacrificou 500 bois. Salomão, ele está começando e ele sacrifica um número em dobro daquilo que o pai fez. Por quê? Porque ele sabe que se é grande, algo grande também ele vai receber. E se ele quer receber coisa grande, o sacrifício não tem que ser pequeno. Se ele quer fazer coisas maiores, ele não tem que se lançar pela metade. Se ele quer conquistar coisas maiores, se ele entende o tamanho da responsabilidade, ele também entende, eu preciso fazer muito mais do que o meu pai fez. Eu preciso superar aquilo que a humanidade está entendendo que precisa sacrificar e entregar. Eu preciso superar o que é normal. Eu preciso superar o que é suficiente para alguém. Se é suficiente para alguém entregar um boi para ser aceitável ao Senhor, eu faço 1000 vezes mais do que aquilo que todo mundo está fazendo. Olhe para quem está do teu lado, sacode ele nesta noite e diga para ele: se está pedindo coisa grande, entrega coisas maiores. Oh, aleluia, aleluia. Já começa por aí a gente entender o posicionamento de Salomão. Ele vai sacrificar diferente, e quando o texto diz que ele sacrifica 1000 bois em holocaustos, não demora o mesmo texto dizer que na mesma noite, diga comigo, na mesma noite. Isso mexe comigo, repita comigo, até ficar gravado no teu coração nessa noite, na mesma noite. Eu não sei o que você já entregou nesse culto, eu não sei o que você veio aqui entregar para Deus, não sei como é que foi a sua adoração, meu irmão, eu não sei como é que foi a tua canção, meu irmão, eu não sei como foi a sua entrega, mas eu quero dizer para você, na mesma noite, repita comigo em alta voz, na mesma noite. Oh, mais uma vez, na mesma noite. Oh, Jesus, na mesma noite, Deus olha para Salomão e diz: pede. Oh, tem crente que veio aqui para ter essa unção. Tem crente aqui fiel que veio para ter essa unção. Está entendendo o que Deus está falando? Na mesma noite, Deus olha para Salomão e diz: pede. O quê? O que quiser.
Eita! Pede o que quiser. Pede o que quiser que eu vou atender. Salomão pensa de novo. E não demora muito. Salomão diz: eu quero sabedoria. 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 Sabedoria para quê? Porque tudo que eu peço precisa ter um destino. Tudo que eu peço e quero precisa ter um porquê. Tudo que eu peço e quero precisa ter um propósito. Você quer sabedoria para quê, Salomão? Sabedoria. Ele não pede só sabedoria. Ele pede sabedoria para julgar. Sabedoria para julgar. Eu quero. Ele pediu e ele recebeu. Diga comigo, ele entregou, ele pediu e ele recebeu. Sabedoria para julgar. Depois de sacrificar, depois de pedir, depois de receber, sabe o que vai acontecer? Pergunta aí o que, pastora? Um problema vai acontecer. O que vai acontecer? Um problema. Trazem um problema para Salomão resolver. Salomão precisa agora resolver um problema. O primeiro problema que aparece é um problema com os olhos humanos sem solução de resolver, porque não tinha testemunhas. A primeira coisa que vai acontecer depois que ele sacrifica, depois que ele pede, depois que ele recebe, mas ainda não sabe que recebeu, é um problema. Eu quero dizer para você como introdução da mensagem, não fuja de problemas. Diga para alguém do teu lado, não fuja do problema. Catuca ele, incomoda ele nessa noite, por favor, e diga para ele, não fuja do problema. Não fuja de problemas, porque de trás dele está a resposta da tua oração. Por trás desse problema pode estar a resposta da tua oração. Por trás desse problema pode estar a manifestação da palavra de Deus. Por trás desse problema pode estar a manifestação daquilo que Deus já entregou para você e você já recebeu e ainda nem sabe que recebeu. Por trás desse problema está a força que Deus já te deu e que você nem sabe que Deus já te deu, mas vai descobrir através do problema que aconteceu. Esse problema não veio por acaso, esse problema não surgiu do nada, esse problema é o meio que Deus está te dando para você entender o tamanho do teu Deus e aquilo que você já recebeu da parte de Deus. Meu irmão, antes desse problema você não tinha ideia do tamanho da força que Deus colocou aí dentro. Antes desse problema você não tinha ideia que Ele te deu sabedoria para governar, que Ele te deu sabedoria para administrar, que Ele te deu sabedoria para separar as coisas. Ele te entregou dons espirituais de grande valor, e antes desse problema você não conhecia, e muita gente ao teu redor não conhecia, mas sabe o que esse problema está revelando? O tamanho do Deus que você serve, o tamanho do Deus que você serve. Ele é grande, Ele é poderoso. Aí dentro tem paciência, aí dentro tem longânimo, aí dentro tem amor, aí dentro tem misericórdia, aí dentro tem perdão, aí dentro tem bondade, e tudo isso foi Deus quem te deu, foi Deus quem te deu. Então não fuja do problema, levanta a tua mão e exalte ao Deus que te deu aquilo que você precisa. Levanta a tua mão, levante a tua voz e diga: eu vou usar o que Deus já me deu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Antes desse problema bater a porta de Salomão, ninguém sabia que ele tinha recebido sabedoria. Ninguém conhecia a sabedoria de Salomão. Só que eu preciso te dizer que não dá tempo de errar. Salomão vai fazer um pedido ao Senhor. Ele pede sabedoria, porque ele sabe que ele não tem tempo para errar. Ele sabe
que ele não pode errar como o pai uma vez errou. Ele sabe que o pai, certa vez, numa situação com Absalão que você conhece, errou porque não julgou como deveria julgar. Salomão não faz parte da geração de Eli, que se omite quando vê um problema. Salomão não faz parte de uma geração que finge que não está vendo um problema. Salomão entende, se eu omitir isso aqui, eu vou deixar de receber, eu vou deixar de ocupar o meu lugar como líder desta nação. Ele pede sabedoria entendendo que não dá tempo, não se tem tempo para errar. Ele não quer cometer os mesmos erros que o pai cometeu. E ele vai julgar. Aparece, diga comigo, aparece o problema. Agora repita, que bom que apareceu. Não demorou muito para aparecer. Não demorou muito para Salomão testar a sabedoria que pediu. E recebeu de Deus. Essa situação aparece diante do rei como um desafio. Aquele que deu sabedoria a Salomão tem toda a sabedoria para julgar. Quem deu tem mais. Quem deu tem mais. Ele é o rei dos reis. Quem deu tem mais. O que aparece, pastora? Duas mulheres. Diga comigo, duas mulheres. O texto diz que são prostitutas, moravam juntas na mesma casa. Elas tinham em comum um meio de vida, se moravam juntas, que escolheram ali para si, dividiam as mesmas experiências. Por qual motivo não sabemos, a Bíblia não diz. Sabemos das dificuldades econômicas que a época trazia muito diferente de hoje, não tinham recursos, trabalho, não era uma época de grande colheita, não era uma época em que as mulheres trabalhavam, não. Era uma época de muita dificuldade, nós não sabemos o meio social em que as mulheres foram criadas e nem quem educou essas mulheres. O que acontece é que essas mulheres se prostituíam nessa casa e elas duas moravam ali, juntas. E o fato de morar juntas nessa casa me aponta para muita coisa no texto. Porque se elas dividem as mesmas experiências e quem sabe até as mesmas marcas da história, da vida, que levaram a ela a ser classificada como prostituta. Talvez elas duas ali já contaram histórias de infância que não queriam passar, mas passaram. Talvez ali elas contavam as dificuldades olhando para as outras meninas e moças da situação, porque ninguém que está nesse ofício, ainda mais nessa época, não queria estar. Elas ali poderiam dividir as mesmas histórias, as mesmas dores, contando as mesmas experiências, e isso é bom, porque é bom ter com quem contar as experiências. Elas sabem ali da situação e a situação é difícil, só que elas moram juntos, e isso aponta para mim a muitas coisas, um leque de coisas. Porque no mínimo, irmãos, afinidade elas também tinham. Talvez elas se chamavam de amigas, colegas, só que o texto vai dizer que certo dia o ventre dessas mulheres é agraciado. O ventre dessas mulheres é agraciado, as duas ficam grávidas, diga comigo, elas geram. E gerar fala de sonho, gerar fala de projeto. Gerar fala de sonhos, grandes sonhos e grandes projetos. Nós geramos projetos e sonhos da parte de Deus. O ventre dessas mulheres é agraciado com um filho, momento de alegria, seguido de preocupação, porque são duas mulheres que o sustento de casa dependia do que faziam. Então, se elas estão grávidas, a gente entende que isso não seria possível por muito tempo. Essa gravidez aqui, existe um momento de muita alegria, mas também de preocupação, como criar, como fazer. Eu quero levar à tua mente que essas duas aqui que estavam gerando, elas estavam passando pela mesma dificuldade e elas passaram juntas. Elas conseguiram passar pelas dificuldades juntas, contando os desafios juntas,
dizendo uma para outra como que iria fazer, talvez até dividindo as fraldas de pano uma para outra, para ninguém faltar. Esse convívio, essa afinidade é muito bom. Como é bom? Partindo o pão, talvez, na época de escassez, porque é claro que essa casa viveu uma época de escassez, porque elas não poderiam trabalhar como trabalhavam, mas estão gerando, estão à espera de uma criança. Elas conseguem juntas passar pelo desconforto dos 9 meses. Uma enjoa, a outra também, e elas juntas passam pelo desconforto de uma gestação, de todo o processo. Mas que bom que nenhuma das duas pensou em desistir do que está gerando. Nenhuma das duas pensou em desistir do que gera. Nenhuma das duas, o texto nunca apontou dúvida sobre o que elas geram, mesmo com dificuldade, mesmo não tendo como sustentar. Talvez elas olhavam e diziam: é impossível alimentar, criar essas crianças, mas mesmo que aos olhos humanos seja impossível, mesmo que a condição social delas não sejam favoráveis, mesmo que os vizinhos olhassem torto, mesmo que muita gente não ia ajudar essas mulheres, elas não desistiram do que estava gerando. Olhe para alguém que está gerando do teu lado e diga para esta pessoa: não desista. Oh, diga para esta pessoa: não desista. Aos olhos humanos você diz: não tenho. Aos olhos humanos você diz: é impossível. Aos olhos humanos você diz: está doendo. Aos olhos humanos você diz: Deus não vai fazer. Mas olha só, a força que você precisa já está dentro de você, e é esse problema que vai dizer para você quem Deus é na sua vida. Você gera, não desista do que você gera. Elas não desistem, e isso me impressiona, porque elas vão à risca até o final dos 9 meses. O texto vai dizer que elas estão sozinhas na casa, não tem ninguém para ajudar. Então elas chegaram ao final dos 9 meses, elas sentiram a dor do parto, meu Deus. Elas suportam o processo, diga comigo: suporta o processo. Oh, levanta a tua voz para dizer isso, por favor. Diga: suporta o processo. Uma ajuda a outra a dar à luz, elas não vão dar à luz ao mesmo tempo. O texto também vai dizer que uma dá à luz 3 dias depois da outra. A gente já vai chegar lá. Uma dá à luz 3 dias depois da outra, ou seja, uma ajuda a outra a dar à luz. Uma segura na mão da outra e diz: vai, só mais uma vez. Uma segura na mão da outra e diz: suporta porque eu estou com você. Oh, Jesus, suporta que eu estou contigo. Suporta mais um pouco, já está nascendo. Como é bom ter essa mão que diz: suporta mais um pouco. Vai nascer, diga comigo: vai nascer. E nasce o primeiro, passa mais 3 dias, nasce o segundo. Agora as duas estão com um bebê. Só que acontece algo triste. Versículo 18 vai dizer: ninguém está na casa. Diga comigo: ninguém está na casa. Elas estão sozinhas. E agora, uma mãe vai dormir por cima de um menino, vai sufocar o menino, e sem perceber, ela mata o menino. Sem perceber, o menino morre. A mãe do menino vai correr para Salomão para contar toda essa história. Quem corre para contar é a mãe. Porque quem quer a solução do problema é quem ama. Quem vai em direção ao rei é quem ama. Está aqui para entender? Quem corre para quem poderia resolver. Não, ela não corre para contar para vizinho, não.
Ela não bate na casa de qualquer um, não. Ela não vai contar para todo mundo o que aconteceu para alguém fazer com que o problema dela fosse resolvido, não. Ela vai de encontro a Salomão. Quem é Salomão? O rei, é aquele que poderia governar e julgar a causa da mulher. Então, ao invés de ficar contando para todo mundo, dividindo a sua questão para todo mundo, conta para Deus. Levanta a tua voz nessa noite e diga: eu vou contar para Deus. Está faltando contar para Deus, meu irmão. Está gastando força, está gastando energia, está gastando palavra com quem não resolve, com quem simplesmente não resolve a situação. Sabe o que esse povo vai fazer? Vai espalhar notícia, não vai resolver nada. E o que você não está precisando é de gente para espalhar notícia. Você precisa é daquele que resolve. Você precisa é daquele que resolve. Quem corre para pedir socorro é quem ama. Quem corre para pedir socorro é quem gera. Aí eu já olharia e diria: quem está correndo primeiro é mãe, porque quem gera e quem ama não quer que morra. Quem gera e ama sustenta. Quem gera e ama corre para solucionar o problema. Você não veio aqui para ver ninguém nessa igreja. Você não veio aqui contar quantas pessoas vieram numa terça. Você não veio aqui tirar uma foto na rede social para mostrar para alguém que está lá fora que você é crente. Você não veio aqui para anotar somente uma frase bonita e ir lá na sua rede social para ganhar curtida. Você veio aqui para pedir socorro para quem resolve. Você veio aqui porque você gera. Você veio aqui porque você ama. Você ama a tua casa, você ama o teu casamento, você ama os teus filhos, você ama os teus projetos, você ama o teu ministério, você ama os teus parentes, você ama os teus negócios, você ama os teus projetos e sonhos. Então, por favor, abra a tua boca e passa de observador a adorador nessa noite. Conta para ele, conta para ele, conta para ele. Meu Deus, eu quero ouvir a voz de crente que veio para contar para ele. Pede socorro a ele. Ele tem a solução, ele tem a sabedoria, ele tem a força. Oh, Jesus! Olhe para quem está do teu lado, empurra esse irmão até ele acreditar e diga: conta para ele. Conta para ele. Conta para ele. Ela vai correndo e dizer: Salomão, aconteceu isso. Estávamos nós em uma casa só, não tinha ninguém. Eu parei primeiro, depois de 3 dias ela. E o que aconteceu? Ela dormiu em cima da criança. E a criança simplesmente morreu. De repente eu acordei. Estava nos meus braços a criança morta para que eu a amamente. Não era o meu filho. Essa mulher trocou a criança. Colocou o filho dela nos meus braços. E o meu filho nos braços dela. E agora, eu quero meu filho de volta. Salomão, foi você que pediu. Salomão, foi você que pediu. Então agora resolve. Usa o que você pediu. A gente não tem noção do que a gente pede. Salomão, o problema está aí. Agora tem que resolver. Ele olha e ele vai usar o que ele recebeu. Difícil. Matou dormindo. Diga comigo, sem perceber. Mais uma vez, diga, sem perceber. Matou o que gerou, sem perceber. Matou o que gerou, sem perceber. E quando eu mato algo que Deus me deu, para perceber que matei, para não perceber que eu matei, é porque na verdade eu nunca dei valor ao que recebi. Se não percebeu que está morto e que foi você que matou, dormindo, não valorizou o que Deus deu.
Porque quando a gente valoriza, a gente cuida. Mãe que é mãe não dorme. Quantas mães que estão aqui que se recordam de noites mal dormidas, porque você deita em uma posição só e é capaz de acordar na mesma posição, mesmo que essa posição seja uma cama com um buraco no meio. Entenda, esta mulher recebeu de Deus, dormiu e matou, porque ela não tinha noção do que Deus entregou a ela. Foi ela. Assumir responsabilidades é de grande importância e também é aprendizado de Deus. Deus ensina. E o que era melhor fazer? Parar um pouco, respirar fundo, chorar, pedir perdão a Deus e acreditar no Deus de recomeço. Se eu matei, foi porque eu não cuidei. E se eu não cuidei, Deus vai me dar uma outra oportunidade para cuidar de novo. Eu vou repetir. Deus é um Deus de novas oportunidades e Ele dá para cuidar de novo. Deus te deu, mas você deixou morrer. Deus fez gerar, sustentou até nascer, mas não cuidou, deixou morrer. Dá para entender que Deus está ensinando a cuidar do que Ele dá? Dá para entender que Deus está ensinando a cuidar do que Ele dá? Então, com coragem de profeta, nesta noite, eu queria que você virasse a sua direita ou a sua esquerda e diga para esta irmã que está do teu lado, ou irmão, deixa o outro viver em paz com o que Deus deu. Porque ao invés de olhar para a própria vida e para o próprio erro e aprender com ele, ela vai olhar para outra. E o que era amor já não é mais. O que era mão na mão da outra, dizendo, suporta que eu estou aqui, a dor do parto, já não é mais. Não é mais por quê? Porque ela perdeu. O fato de perder faz com que ela mude. O fato de perder, de não ter mais e de olhar para quem tem, faz com que ela seja quem nunca foi. Essa mulher não é isso. Essa mulher nunca foi isso. Mas a perda e a falta de visão e de responsabilidade de dizer, fui eu. Eu deitei, eu dormi, eu errei, eu deixei escapar. Eu pregava, eu cantava, eu fazia, eu servia. Eu era um crente fiel, na igreja eu não faltava culto. Eu cuidava disso, ao invés de fazer diferente, não, ela olha para quem está fazendo. E ela deixa de ser quem ela sempre foi. Agora ela olha e diz, não sou eu que vou ter que perder. Alguém vai ter que perder comigo. Não, será que não dá para entender? Não dá para deixar o outro que tem em paz e cuidar da restauração que Deus pode fazer porque perdeu? Será que não dá? Será que não dá para falar menos? Será que não dá para julgar menos? Será que não dá para falar da vida do outro menos e cuidar daquilo que você próprio perdeu?
imaturidade para ver a outra amamentar o que um dia ela teve, mas não cuidou. Para algumas pessoas, ver amamentar fere. Para algumas pessoas, ver fazer aquilo que não consegue ou que não se esforçou. Deixa eu melhorar isso, que não consegue não, que não se esforçou para alcançar, fere. Se tem alguém pregando, se tem alguém cantando, se tem alguém servindo, se tem alguém fazendo, se tem alguém porque estudou, orou, acordou de madrugada, sacrificou, se tem alguém recebendo e dando certo na vida, se tem alguém comprando, se tem alguém conquistando, se tem alguém, sabe, adquirindo, é porque sacrificou, meu irmão. Você viu os 1000 bois que Salomão sacrificou? Ninguém viu, mas na hora de ver o que está recebendo... Tem alguém para dar glória a Deus aqui? Se incomoda com aquilo que está no braço do outro. Não, ele não pode amamentar, ela não pode amamentar. Por quê? Porque na verdade a pessoa já teve, mas não teve força e não quis ter caráter o suficiente para sustentar o que gerou. Com coragem, novamente, respeito. Olha para quem está do teu lado e diga: deixa seu irmão em paz. Sabe por quê? Diga para ele o porquê. Diga para ele porquê. Diga para ele: porque aquilo que Deus te deu, você é capaz de sustentar. Você é capaz de fazer crescer. Você é capaz. Não se incomode com aquilo que o outro gera e tem, pelo amor de Deus. Você está definhando. Você está, sabe, você está enfermo e não sabe. Você está morrendo a cada dia e não sabe. E deixa eu te dizer, o Rei dos Reis, ele tem sabedoria para julgar. Ele tem sabedoria para julgar. Por quê? Agora, dá para pensar numa coisa? Por que ela olha para outra e quer ter o filho? Ela queria ter filho? Não. Não. Ela não queria ter filho. Porque lá no versículo adiante, vai dizer que ele não seja nem meu e nem tão pouco desta mulher. Corta essa criança no meio. Sabe o que é isso? É essa mulher missionária revelando que na verdade ela não queria ter filho. Na verdade ela não queria ver a outra ter. Ela não queria ver a outra ter. Será que a gente está bem mesmo com a vitória do irmão? Você está bem? Pergunta aí para quem está do teu lado. Você está bem? Você está bem mesmo? Você está bem? Será que nós estamos bem vendo alguém servindo a Deus? Prosperando? Tendo? Será que estamos bem? Como é que está esse coração? Para aí. Se eu não tenho, essa mulher aí também não pode ter. Isso aqui revela. Não é, não. A questão não é o filho que ela não tem. A questão é o que a outra tem. Ser humano. A vontade dessa mulher agora já não é mais segurar na mão da outra. A vontade dessa mulher, eu preciso dizer para você, é arrancar a alegria. Porque o que está no braço dessa mulher, gente, é alegria. E tem gente que se esforça para arrancar a alegria do braço de alguém. Tem gente que não viu, que não entendeu, que não está enxergando. Mas que Deus nessa noite dá um sacode, porque Ele quer ver você gerar, prosperar, você conquistar. Deus quer ver sarada, curada para conquistar aquilo que só Ele tem. Mas eu preciso perguntar de novo, como que você está? Você está bem?
Tem alguém da tua família aí recebendo? Tem alguém no teu ministério prosperando, fazendo? Você está bem mesmo? Deus fala com presente, não fala com ausente não. Deus fala com presente, porque pode ser que tenha alguém aqui pensando, poxa, fulana não veio. Não, Deus está falando com a gente aqui. Estamos bem? Estamos bem. Essa mulher aqui quer arrancar a alegria do braço da outra. Por quê? Porque no coração dela, ela não podia ter o dela. Ela achava que não podia ter o dela. Mas eu quero ver quem não corra para o altar do Senhor, quem não chora, quem não se arrepende, quem não peça, Senhor, me dá de novo, porque eu quero ter o prazer de amamentar também. Eu quero ver se esse Deus não atende, atende. Mas enquanto ficar sustentando essa raiz de amargura no coração, é só destruição. É só destruição. O que ela quer? Arrancar a alegria dos braços de alguém. Infinitos textos falam sobre isso. 1 Pedro capítulo 2, olha o que Pedro vai dizer. Portanto, livrando-vos de toda malignidade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas. Se livra disso. Quem tem que se livrar? Somos nós. Quem tem que se livrar? Somos nós. Então, deixa o que é do outro com o outro e cuida do que Deus te deu. Cuida do que Deus te deu. Ah, mas eu já amamentei e matei, eu não cuidei, eu deixei de orar de madrugada, eu percebi que não estou a mesma coisa, eu deixei de estudar, eu deixei de fazer. Ah, se levanta e pede restauração para a sua vida, mas deixa que o outro amamente o que é dele, deixa nos braços dela, deixa alguém celebrar, deixa alguém se alegrar, deixa alguém conquistar. A gente vive um tempo que poucas pessoas celebram de verdade o que a gente tem. A gente vive um tempo que poucas pessoas celebram e se alegram, porque sempre tem aquela conversinha por detrás da cortina. Conquistou, mas o seu mais já revela o que está dentro do teu coração. Não tem mais, porque você não é quem julga é o rei. Então não mude de figura e não mude de posição. Deixa o rei com aquilo que ele sabe fazer. E cuida daquilo que Deus te deu para cuidar. Tem coisa aí para cuidar, tem coisa aí para fazer. Caminho para o final. Salomão ouve a discussão das duas e usa a sabedoria. Salomão vai dizer: traz a espada. Vou resolver isso. Traz a espada e a gente vai cortar essa criança no meio. E a verdadeira mãe, é claro que aparece. A verdadeira mãe grita, dizendo: não faça isso. Não faça isso. Mantenha essa criança viva. Essa mãe começa a suplicar. Eu imagino essa mãe chorando, aceitando até que essa criança fique no braço de outra. Mas essa criança precisa viver. Porque quem ama quer deixar viver. Entende que o problema não foi gerar? Porque gerar, as duas geraram. O problema é o que você faz com o que você gerou. O problema não é gerar, porque gerar todo mundo é capaz. O problema é o que cada um faz com o que gera. Sonhar, todo mundo sonha. Ter projetos, todo mundo tem. Querer conquistar, todo mundo quer. A questão não é gerar, e não é querer, não é sonhar, não é projetar. A questão é o que você faz com aquilo que você gerou. Porque tem gente que sustenta, tem gente que suporta dor, tem gente que vê nascer, tem gente que amamenta e cuida. Mas tem gente que até sustenta enquanto está na barriga, mas depois que nasce, dá mais trabalho. Diga comigo, dá mais trabalho. Porque gerar é fácil, mas manter vivo o que gerou. Mantém vivo o que você gerou. E sabe para que você veio aqui nessa noite? Para isso. Deus vai te levantar para manter vivo o que você está gerando. Mantém vivo o que você gerou. Ai, querer ministério, irmão, é muito fácil.
Querer ministério é muito fácil. Agora, suporta tudo que o ministério traz para você. Aí no meio do caminho, alguém desiste. Mata com as suas próprias mãos sem perceber. E aí a culpa é do outro que manteve. Aí o erro é do outro. O incômodo é com o outro que vê crescer. Que engano é esse? Que falsa santidade é essa? Que falsa crença é essa? Que é isso? Estamos aqui para aprender e para crescer e para ser crente de verdade. Querer o ministério, querer servir a Deus é fácil, mas vem todo o culto. Na chuva, no sol, com passagem, sem passagem, bem. Não foi um dia bem, mas está aqui. Ou no meio do caminho, simplesmente sufoca e mata. Aí o incômodo é com quem está. Porque sair de casa de manhã para organizar alguma coisa, ninguém quer. Pegar o próprio carro e colocar na rua para fazer a obra, ninguém quer, porque o pneu vai gastar, porque a gasolina não tem. Mas quando alguém se levanta para fazer, se incomoda com quem levanta para fazer, por favor, irmão, nós estamos aqui para buscar a salvação, em nome de Jesus. Levanta a tua mão e dá um glória a Deus nessa noite. Oh, Jesus, eu vou falar. Querer empresa, querer abrir negócio é muito fácil, todo mundo quer. Todo mundo quer ser um empresário, todo mundo quer ser uma empresária. Você quer, mas eu quero ver quando vem os desafios, quando vem a conta, quando vem os problemas, quando vem o gigante. Corre, desiste, aborta, pega o sonho, e como um papel rasga, esquece dele, põe na gaveta e simplesmente não concretiza. Aí o outro que abriu, o outro que prosperou, o outro que ficou madrugada estudando, o outro que ficou madrugada projetando, o outro que ficou economizando, é incômodo para você? Jesus! Querer pregar, todo mundo quer, mas comprar livro mesmo, que é bom, ninguém compra. Estudar, que é bom, ninguém estuda. Quer ir para o Google pegar um estudo de internet raso e simplesmente falar bonito, meia hora, e depois de meia hora, se o culto prolongar, já não tem mais o que dizer, porque o estudo acabou. Pelo amor de Deus, fazer isso, todo mundo quer, né? Repetir palavras que dão certo, que porque alguém falou na rede social e teve muita curtida, todo mundo quer. Eu quero ver pregar terça, quinta, domingo de manhã, domingo à noite, por anos. Posso parar por aqui? Porque gerar é fácil, mas sustentar o que gera, irmão. Aí se tem alguém pregando, está incomodando, porque pregou. Deus trouxe a gente aqui para a gente crescer, porque você também não vai deixar morrer o que Deus gerou em você. Eu vou repetir para você entender. Você não vai deixar morrer o que Deus gerou em você. Fica de pé. Eu quero terminar de pé. Uma mulher olha, vê que morreu e não consegue aprender com isso. Ela escolhe trocar essa criança e ficar com esse ódio no coração que só fazia mal a ela. A outra mulher, agora eu preciso falar da outra mulher e eu preciso passar o microfone falando dessa outra mulher, porque eu me vejo no lugar dela, e quando eu vejo o cenário no lugar dela, eu olharia e diria: fazer o bem cansa. Fazer o bem cansa. Porque uma vez alguém estava do lado dela precisando também dar luz.
E ela também segurou na mão. Só que, se fosse o dela, ela não trocaria. Se fosse o dela, talvez ela não trocaria. E ela poderia olhar e pensar, fazer o bem cansa. Mas eu quero dizer, para quem faz bem e para quem se dispõe a fazer o bem, que nós temos um juiz. Nós temos um juiz. Eu não sei se isso te conforta ou te preocupa. Nós temos um juiz. O meu desejo é que isso te conforte, não te preocupe. Mas se preocupar, corre para o altar do Senhor nessa noite. Se preocupar, deixa essa amargura, esse ódio no coração porque tem alguém fazendo. Esse incômodo com alguém prosperando. Porque isso não agrada nada a Deus. Deus é aquele que vê muito mais do que aquilo que a gente quer mostrar. Os vizinhos viam uma coisa na casa dessa mulher. Mas Deus sabia de tudo. Sabia de tudo. Essa mulher poderia dizer: você quer saber de uma coisa? Não vou fazer mais o bem não, hein? Só que eu tenho certeza que o fato de sair com essa criança nos braços novamente é ter a certeza de que ela tem um juiz. Isso é o suficiente para se lançar de novo e fazer o bem a outra pessoa. Porque quem nasceu para fazer o bem só vai fazer o bem. Tiago capítulo 3, versículo 16 diz: pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Inveja, rivalidade, não vem de Deus. Não vem de Deus. Então, que possamos entender nessa noite que todos nós geramos algo da parte de Deus e precisamos cuidar para que o nosso não morra. Aleluia.